Fala galera, a gente vai iniciar aqui uma aula básica de introdução ao day trade e ao mercado financeiro para tirar todas as dúvidas, sanar todo questionamento aí que você tem. Às vezes você vê postagens relacionadas ao day trade, você não entende nada. Então hoje eu vou te mostrar o que é o day trade, como é que funciona. Então se liga aí, acompanha aí essa aula que vai ser incrível. Então vamos lá, mas afinal de contas, né? O que é o day trade? Vamos lá. Day trade, eles são operações que nós fazemos de compra e venda, que nós iniciamos num dia e fechamos nesse mesmo dia. E com o objetivo de quê? De ter lucros rápidos, lucros ali que nós podemos ter em segundos, minutos, né? E até mesmo ali em horas. Porém, eles são abertos e fechados no mesmo dia, tendo a opção de ter lucro comprado, também tem como ter lucro vendido, né? Aqui tá o exemplo, né? Compra e venda no mesmo dia, né? E os ativos que nós vamos operar, que nós utilizamos normalmente e operamos, é o índice futuro e o dólar futuro e o mercado de Forex, que é o mercado internacional. Índice e dólar são mercados nacionais aqui do Brasil, que são operados pela B3, pela Bolsa Brasil Balcão. E o Forex é um mercado que ele é 24 horas aberto, com vários ativos, várias paridades, vários índices que compõem ali outros países. Então, o day trade ele dá essa possibilidade de fazermos operações ali qualquer horário. Lembrando que no Brasil nós temos o horário de 9 às 18 e no Forex nós temos 24 horas de segunda a sexta, sendo que existem horários que abrem o mercado em alguns países que onde tem mais volatilidade, tem alguns horários que a volatilidade diminui pelo fato do período, então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Então, day trade é basicamente isso, são operações que nós abrimos no mesmo dia e fechamos ela no mesmo dia, e nós temos lucro tanto comprado como vendido. Samuel, o que eu preciso para começar a operar? Acompanha comigo aí. Nós precisamos de uma plataforma de negociação, que a mais famosa e mais conhecida é a Profit, que é disponibilizada por corretoras, né, que trazem ali promoções para quem opera com RLP ativado, para quem faz pelo menos uma operação em conta real no mês, dando para você a Profit, que te disponibiliza também um simulador, que normalmente todas as pessoas que eu indico começar, comece pelo simulador para quê? Para aprender a mexer na plataforma primeiramente, que é ali uma das partes mais difíceis, que é uma parte essencial. A gente tem que conhecer a nossa ferramenta de trabalho, que no caso é a plataforma. Outra coisa é a corretora. Nós precisamos achar uma corretora que é da nossa confiança, que nós confiamos, que é a indicação de alguma pessoa que já opera. Existem várias corretoras, XP, Genial, BTG, Toro, Necton. Existem várias corretoras aí que disponibilizam a opção de nós operarmos no mercado de renda variável, no mercado de day trade. O outro é o capital, né? É o pataca, é o faz-me rir. Nós precisamos do capital para termos margem para operar. O que é margem? Você coloca o dinheiro na corretora e a corretora te libera contratos em cima dos valores financeiros que você coloca. Então, quanto mais dinheiro você tem de capital para você usar, mais contratos você vai poder operar. É como se fosse um caixa da sua empresa. O capital é como se fosse o caixa. Quanto maior o seu caixa, mais possibilidades de ganhos você tem, mas também existem as possibilidades de perca. Então, quando você for colocar um capital, coloque um capital que você não vai poder reclamar porque você perdeu depois. Não coloque dinheiro de conta, não coloque dinheiro de cartão, dinheiro de parcela de carro, de nada. Separe um dinheiro onde você pode colocar lá para você poder aprender, para você poder sentir o mercado em questão de emoção, em questão de emocional, em questão de estratégia, de tudo, para você depois começar a dar passos maiores. Não queira roubar, entende? Porque o erro das pessoas é querer achar que logo de início vai ganhar milhões, vai ficar rico da noite para o dia, e a gente sabe que nenhuma profissão é assim. Então, tenha controle em relação a isso. Outra coisa é um operacional validado, né? É como se eu usar esse exemplo, né? Quem sabe dirigir, né? Todo mundo que sabe dirigir aprendeu a dirigir. Foi para a autoescola, teve ali, né, os ensinos, aprendeu o que é uma embreagem, o que é um freio, o que é as marchas do carro. Então, você só dirige um carro bem se você saber como que ele
precisa ser manuseado para ele poder ter um desempenho melhor. Mesma coisa de quem não sabe dirigir um carro automático, que é mais simples, porém, a gente também tem que saber, é igual quem tem um carro esportivo. Quem dirige um carro comum e for pegar um carro esportivo, sente uma diferença, então tem que ter um preparo antes de pegar, né, um carro diferente. Por quê? Porque sem preparo não tem como você andar, sem preparo não tem como você ir, e no mercado é a mesma coisa. Se você não tiver um operacional validado, que você conhece, você sabe como funciona, você sabe as regras de quando entrar, de quando não entrar, você acaba se tornando mais um na estatística de que o mercado é fracasso, 95% da galera perde dinheiro, 95% da galera perde dinheiro porque não sabe pilotar o carro. Então a questão não é quem perde, a questão é quem ganha. Quem ganha faz o quê? Quem ganha sabe jogar o jogo. Quem ganha sabe operar. Quem ganha sabe dirigir o mercado da melhor maneira. Então, uma das coisas mais importantes dentro do que nós estamos falando é o operacional, que é a maneira de operar, saber quando entrar, saber quando não entrar, saber o que eu tenho que fazer quando o mercado está lateral, saber o que fazer quando o mercado está em tendência, quando eu posso entrar direto no gatilho, quando eu tenho que esperar uma estrutura. Então são essas coisas que nós precisamos ter claro na nossa mente em relação ao operacional. Vamos para o próximo aqui, vamos lá. Ativos mais operados. Vamos falar agora do mini índice, que ele é um dos ativos mais operados aqui na Bolsa do Brasil. Então, o que é o mini índice? Ele representa o desempenho da Bolsa, o desempenho do Ibovespa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Mini índice. Mini índice futuro é um contrato que representa uma fração do índice Ibovespa, que mede o desempenho médio das ações mais negociadas dentro da Bolsa. Então, é como se nós pegássemos todas as ações, colocássemos elas em um único só lugar e transformaria isso no índice Ibovespa. Então, o mini índice ele é uma variação daquilo que todas as ações juntas estão fazendo naquele dia, naquele momento, entendeu? E existem a questão de valores, né? Cada ponto vale 20 centavos por contrato. Seu código é o WIN, né? O WIN, seguido pelo mês do vencimento e o ano. Por exemplo, o WINQ25, né? Esse é a sigla que nós colocamos lá na plataforma para abrir o gráfico de operações do mini índice com o contrato atual para ser operado. Lembrando que existem os contratos futuros, né, que vão vir, né, e os contratos que já venceram. Nós sempre vamos operar no contrato atual, sempre. Nós sempre vamos operar no contrato atual. E ele reflete a expectativa futura do mercado em relação à bolsa. Então, esse ativo, por isso que ele tem um nome futuro. Por quê? Porque nós estamos operando uma perspectiva futura do mercado. Nós estamos operando uma expectativa que pode acontecer futuramente no mercado. Então, o mini índice ele é isso, é operar uma expectativa futura, beleza? E ele é influenciado por ações como Petrobras, Vale, bancos, notícias econômicas e políticas. Isso entra muito na questão macroeconômica, né? O índice ele tem suas variações relacionadas lá na raiz por conta de dados econômicos, por conta de notícias, por conta de pronunciamentos de pessoas importantes no poder que tendem a ativar ou desativar algo relacionado à economia do país. Tanto economia, nós falamos do Brasil, como economia externa também, porque existem sim capital estrangeiro dentro da nossa bolsa hoje, que a galera de fora operam aqui dentro, colocam dinheiro aqui dentro, porque... Beleza? Então, vamos falar do próximo. O mini dólar, que é a variação do dólar em relação ao real. O mini dólar futuro é um contrato que representa a expectativa da cotação do dólar comercial em uma data futura. Assim como o mini índice futuro é uma expectativa do Ibovespa futuro, o mini dólar é uma expectativa do dólar comercial em relação a uma data futura. Então, o futuro do dólar é uma expectativa de qual é o preço que ele pode alcançar futuramente. Não que exatamente seja o valor que esteja lá no futuro, no ativo futuro, mas é uma expectativa de valores que ele pode alcançar futuramente em relação ao dólar com a nossa moeda, que é o real. Né? Cada ponto vale R$10 por contrato e o seu código é o WDO, seguido do mês e do ano. Por exemplo, WDOQ25, que é assim como no índice, a nomenclatura muda de WIN para WDO, que é
a nomenclatura do mini dólar, né? É muito usado por empresas que exportam ou importam produtos, né? A galera começa ali a operar em relação ao dólar por conta disso. E ele é influenciado por juros nos Estados Unidos, política monetária, crises externas, fluxo de capital estrangeiro e entre outras coisas também que trazem movimentações no nosso querido mini dólar. Agora nós vamos falar dos 4 pilares do day trade. Esses pilares eles são feitos para que nós possamos entender e compreender o que forma um day trade profissional. Aqui é onde divide os meninos dos homens, onde divide aqueles que não sabem pilotar o seu carro e aqueles que já sabem pilotar o seu carro. Então presta atenção que essa parte é muito importante. O primeiro aqui é a técnica, é o operacional validado. Ter uma técnica vai trazer confiança na hora de fazer suas operações. Assim como um médico sabe a hora de cortar e não cortar, é um operador que sabe a hora de entrar e não entrar. Quando nós temos um operacional validado, nós temos filtros e algumas regras, né? E essas regras elas precisam ser claras para que nós possamos fazer operações no lugar certo, na hora certa. Por quê? Porque senão nós somos muito movidos por emocional e pode acontecer que em algum momento do nosso dia nós sejamos atingidos por um excesso de emoção que vai fazer com que a gente opere nos lugares errados pelo fato de o mercado está andando, eu estou perdendo essa movimentação, vou entrar aqui no meio. Aí você acaba perdendo. Então, o operacional, a técnica, você precisa ter ela com muita clareza na sua mente para você saber o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Segundo, gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco ele é um dos mais importantes. Por quê? Mais do que ganhar é saber perder. No mercado, quem vence não é quem ganha, mas é quem perde pouco. Tá? Porque assim, o gerenciamento ele é a base, ele é um dos pilares mais importantes. Porque sem o gerenciamento você acaba se perdendo. Sem o gerenciamento você não sabe quanto que você pode perder por operação, você não sabe quanto que você pode perder no dia, você não sabe quanto você pode perder no mês. E se você não tem isso bem definido na sua mente, se você não tem isso anotado em algum lugar para você ficar vendo, você vai acabar se tornando mais uma estatística de que 95% das pessoas que operam day trade são perdedoras. Então o que diferencia, assim como eu falei no início, os homens dos meninos são esses pilares aqui. Terceiro pilar, psicológico, controle emocional. Controle emocional é tudo para um trader de sucesso, porque dinheiro mexe com o nosso mental, então precisamos ter isso bem controlado. Imagina você, quando você perde algum dinheiro dentro de casa ali, hoje não, porque a galera mais tem dinheiro no Pix, né? Mas se você tivesse uma nota de R$ 50 e você precisasse daquele dinheiro e você perdesse, você ficaria ali atordoado até você achar esse dinheiro, né? Mesma coisa é no mercado, quando você está perdendo dinheiro ali, o seu emocional ele começa a te abalar. Não vou te falar que você vai ganhar todos os dias, não vou te falar que você vai começar o dia ganhando, você pode começar o dia perdendo, e se você não tiver um emocional controlado, se as suas emoções não estiverem no lugar certo, você vai acabar perdendo dinheiro, porque você vai querer recuperar, existe o sentimento de vingança, existe a vontade de recuperar ali no exato momento, e não existe isso. O mercado não existe recuperar. Se você perde, você perdeu. Passa para a próxima. Esquece o que você perdeu. É um novo trade, é uma nova operação. Tem que ser uma nova leitura e novos motivos para você fazer a sua entrada. Então, quem tem psicológico no mercado começa ganhando e começa saindo na frente de muitas pessoas. Porque a maioria perde por descontrole e por euforia. Quarto, disciplina, a performance. Alta performance é a chave principal para o mercado. Sem disciplina de parar na hora certa ou de fazer as coisas na hora certa, você vai se tornar mais um na estatística. Então, a disciplina, assim como um cara que ele treina na academia, ele precisa se alimentar bem, ele precisa treinar todos os dias, ele precisa ter uma rotina disciplinada para ter resultados, assim somos nós. Nós precisamos ter a hora de sentar no mercado, de sentar no computador para estudarmos antes de operar, saber aonde nós vamos entrar, aonde nós não vamos entrar, saber a hora que o mercado chega naquelas regiões, o que ele precisa fazer para nós entrarmos. Nós precisamos ter isso, disciplina, horário para acordar, horário para sair, saber se perdeu, atingiu o stop loss ali diário, que é a perda diária, você sai, atingiu a meta de ganho do dia, você sai. Então nós precisamos ter essa disciplina. E uma coisa muito importante, a disciplina
ela não começa no mercado. Se você é uma pessoa indisciplinada na sua vida, é muito mais difícil você se tornar disciplinado dentro do mercado. Por quê? Porque a disciplina ela não é uma decisão em um lugar só, ela é um estilo de vida. Se você não tiver disciplina para se adaptar em todas essas questões, você acaba se perdendo no meio do processo. Agora vamos para o próximo ponto aí, para você dar uma olhadinha. Lendo o gráfico. Vamos lá. Isso aqui que você está vendo é uma das coisas que você vai mais ver na internet. Às vezes a gente fica se perguntando, nossa, mas o que é essas barras vermelhas? O que é essas barras verdes? Irmão, isso se chama candlestick. Ou, traduzido para o português, vela. A famosa barrinha verde ou vermelha. Essa barra tem o nome de candlestick. Ela nos mostra a força que prevaleceu no período de formação daquele candle. Ela é a negociação financeira representada por candle, nos mostrando a intenção dos compradores ou dos vendedores naquela região determinada aonde esse preço está. Então essa barrinha que você está vendo aqui, ela é uma barrinha que representa para nós a quantidade de financeiro que foi operado dentro dessa barrinha aqui. Nós podemos ver que nessa barrinha vermelha toda preenchida, houve uma negociação na ponta vendedora muito predominante. Assim como na verdinha, houve uma negociação compradora predominante. Nós temos na formação dos candles, nós temos a abertura, que o mercado ele abre aqui e desce, fecha aqui. Porém, isso aqui é a mínima, é o mínimo que ele foi. É o lugar mais embaixo que ele foi, que é marcado como mínima. E aqui é o contrário, é o lugar onde ele mais subiu, que é colocado como máxima. Mesma coisa é aqui, só que é o contrário. Ele abre aqui, o candle de alta, ele abre aqui, fecha aqui, porque na abertura para cá houve negociações positivas, interesse comprador, ele fechou aqui, mas ele atingiu uma máxima aqui e ele atingiu uma mínima aqui. Então isso é o famoso candlestick, é a famosa vela de negociação. Ela traz a sensação, a expectativa que foi colocada ali dentro do período que foi operado essa vela, esse candlestick. Então vamos lá. Entenda uma coisa, as tendências, isso aqui é muito importante. O mercado ele não se move em linha reta. Ele se move na média que acontece as negociações. E nós precisamos identificar quais são as direções que o mercado está tomando agora com clareza. Existem dois tipos de tendência. Tendência de alta e tendência de baixa. E existe a lateralização. O mercado ele não se movimenta em linha reta. Ele se movimenta por movimentações de expansão, correção, expansão e correção, assim como nós estamos vendo nesse gráfico aqui. Toda tendência é formada por topos e fundos gerados no gráfico. E é sempre bom estar atento ao movimento que o mercado está tomando para entender melhor qual tipo de estrutura que ele está se formando. Se nós estamos com o mercado em tendência de alta, nós vamos querer o quê? Operar a favor dessa tendência de alta. Então, nós vamos querer operar na ponta compradora. Se o mercado está em uma tendência de baixa, nós vamos querer operar como? Para baixo, fazer operações na ponta vendedora. E o mercado lateral, o que a gente faz? A gente não opera? Sim ou não? Não, a gente opera. Porém, existem algumas regras dentro da lateralização para que nós possamos operar de uma maneira profissional e não de uma maneira descontrolada, porque às vezes a gente vê muitas movimentações para cima e para baixo dentro de uma região de lateralização. Nós precisamos saber os filtros corretos para operar essas regiões sem que a gente fique sendo liquidez, sendo que a gente para que a gente não seja ali mais um ali naquele meio daquela briga, daquela bagaceira lá. Nós precisamos estar nos pontos corretos para fazer as operações nos lugares corretos. O que o Price Action ele nos traz? Ele traz para nós uma referência relacionada à resistência. Opa! Vou botar de branquinho aqui. A resistência e o suporte. O que é a resistência? Preço onde os vendedores têm interesse em defender a região pelo valor que foi definido como região de valor. Resistência, a gente sempre vai encontrar resistência em regiões de topo. Então é como se o mercado estivesse fazendo essa movimentação aqui. O mercado estivesse fazendo essa movimentação aqui. E aqui ele encontra uma resistência. O que é uma resistência? Ele está sendo impedido de passar para cima ali. E aqui é uma intenção vendedora, é onde os vendedores definiram como uma região onde o mercado pode impedir o preço de passar. Então, nesses lugares é onde o mercado começa a mudar a sua característica, saindo de uma tendência de alta e começando a ter uma nova tendência de baixa. Então, para isso, nós precisamos entender
o que que é uma resistência e o que que é um suporte. O suporte é ao contrário, o suporte ele dá nessas regiões onde tem fundos, assim como assim como a resistência. O suporte ele é ao contrário. O mercado está vindo, o mercado tem uma região aqui de suporte, o mercado vem fazendo movimentos de baixa, encontra o suporte e nesse suporte existe interesse comprador, onde os compradores definiram essa região como região de interesse. Então o mercado tende a fazer uma correção ou tende a fazer uma mudança de característica para ele poder romper, ou ele tende a buscar outros níveis para poder pegar a força para poder romper essa região que nós chamamos de região de suporte. Médias móveis, essa aqui é uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque médias móveis elas vão nos auxiliar para nós entendermos a direção do mercado em tempo gráficos menores. Médias móveis vão nos mostrar gatilhos para nós entrarmos em operações. Então presta atenção que essa é muito importante. Médias móveis são indicadores que nos ajudam no rastreio da tendência do mercado, podendo trabalhar o comportamento do preço, identificando a zona de congestão e consolidação. São suportes e resistências dinâmicos para o preço, porém é necessário ter conhecimento do evento e da localização antes de tomar uma decisão. Então, as médias móveis, elas são para nós suportes e resistências dinâmicos. Como assim dinâmicos? Elas se movimentam conforme o preço vai se movimentando. Elas se movimentam assim junto com o preço. Às vezes o preço está andando aqui e ela vai acompanhando o preço. Então elas são suportes e resistências dinâmicos. Elas batem o preço bate nas médias e começam a tomar algumas proporções e movimentações. Assim como ele pode estar vindo de uma movimentação e encontrar uma média de um tempo gráfico maior e acabar sendo impedido de passar daquela região. Por quê? Porque o mercado encontrou ali uma resistência ou um suporte dinâmico, que é as médias móveis. E quais médias móveis nós vamos usar no nosso gráfico? Média de 9 períodos exponencial, média de 21 períodos aritmética, 50 períodos aritmética e 200 períodos aritmética. Todas essas médias nós vamos utilizar tanto do gráfico do tempo menor como no gráfico no tempo maior. Nós vamos vir mapeando. Por quê? Quanto maior o tempo gráfico, mais forte se torna essa média e mais ela pode impedir esse preço de passar. Então as médias móveis elas são muito importantes para nós entendermos aonde que o mercado está localizado em determinadas regiões. Então esse é um cursozinho básico aí para você aprender o que é mercado, o que nós fazemos, o que é day trade, o que é aquelas barras, o que é uma tendência, o que é uma lateralização e o que é médias móveis. Com isso, você já tem uma noção do básico, do simples. Lembrando que isso aqui não tem nenhuma estratégia para você operar. Isso aqui é apenas para te dar um norte, uma direção. E se você quiser aprender mais em relação ao mercado, em relação ao day trade, me segue, acompanhe minhas redes sociais, que logo logo nós também teremos algumas novidades para quem quiser dar os seus primeiros passos, quem quiser começar a aprender de verdade como operar, o que nós operamos, aonde nós operamos, como marcar, como não marcar. Então, fique atento aí para você ter dicas no meu Instagram, para você aprender aqui também nesse canal do YouTube, onde nós vamos postar vários vídeos ensinando várias coisas, várias estratégias que também podem te ajudar a dar seus primeiros passos. Beleza? Espero que você tenha gostado, espero que tenha trago muita clareza. Qualquer coisa, me chama no link que está aqui embaixo, que vai ter meu WhatsApp, que vai ter o grupo da comunidade gratuita para você participar e não ficar de fora de nenhuma das coisas que nós vamos liberar para a galera que está no nosso grupo. Fechou? Beleza? Que Deus te abençoe. Tamo junto e é nóis.